os modelos de computação. Isso daqui talvez você vai utilizar mais na prática, no seu dia a dia, trabalhando com cloud. Eu, particularmente, utilizo isso daqui nas definições do dia a dia. Então, os modelos, pessoal, a gente vai ver que nós temos 3 modelos aí de computação em nuvem. Nós temos infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço também. Então, nós temos essas 3 opções aqui de modelo de computação. E eu vou passar por cada uma delas e vocês vão ver porque que é importante você conhecer elas. Daqui você vai utilizar mais na prática aí quando você estiver trabalhando com cloud, ok? Então, vamos lá. Primeiro que eu quero falar para vocês, talvez seja o mais fácil de vocês entenderem o conceito, é infraestrutura como serviço, que nada mais é do que você contratar na cloud ali um serviço como infraestrutura. Por exemplo, uma máquina virtual é um modelo de infraestrutura como serviço. Por quê? Você está gerenciando toda a infraestrutura. Então, você gerencia o sistema operacional, você tem que monitorar a CPU, memória, você tem todo o controle do sistema da máquina. Então, tudo isso daqui é classificado como infraestrutura. E a característica desse serviço, normalmente ele é mais barato, porém você tem um custo de gerenciamento maior. Então, se a gente voltar aqui um pouco antes, vocês vão ver que os modelos eles têm aqui um nível de controle e flexibilidade de gerenciamento diferentes. Então, cada um desses modelos vai ter esses níveis de diferença. E o modelo de infraestrutura é onde você vai ter mais controle do ambiente. Porém, tendo mais controle, você vai demandar mais tempo ali para você estar gerenciando também aquele modelo, ok? E aí, exemplos, como eu falei, você tem ali na AWS o EC2, o ECS, o RDS, são infraestrutura como serviço como infraestrutura, porque você tem que monitorar CPU, memória, fazer o update também. Então, se você tem uma máquina Linux rodando ali no ambiente, você tem que fazer o update ali do SO, do Windows também. Então, toda essa parte de gestão fica com você. E uma característica, ele normalmente é mais barato que os outros serviços, porque você está assumindo essa responsabilidade de manter o sistema ali funcionando, o recurso funcionando, beleza? E aí nós temos um outro modelo aqui que é plataforma como serviço. Diferente da infraestrutura, aqui você tem menos gerências. Então, por exemplo, eu preciso subir uma aplicação. Em vez de ir na minha conta da AWS, criar um EC2, configurar aquela máquina, criar toda a infraestrutura com load balance e tudo, eu tenho uma plataforma onde eu vou colocar somente o meu código ali e ele vai subir aquele ambiente para mim. Então, por exemplo, na AWS nós temos ali o Elastic Beanstalk, que ele nada mais é do que ele vai criar toda a infraestrutura para você. Vai criar as máquinas virtuais, o load balance e vai configurar tudo ali para você a nível de infraestrutura. Você não gerencia mais nada a nível de infraestrutura. Então, você elimina ali manutenções de atualização, monitoramento, né, de CPU, memória. Você não precisa ficar tão perto assim da infraestrutura de gerenciamento. Beleza? E por último nós temos aqui o software como serviço. Talvez esse daqui seja um dos mais, principalmente empresas que têm times menores, optam como software como serviço. Que nada mais é do que um serviço, uma ferramenta ali para você estar utilizando, onde você não se preocupa em nada com gerenciamento de plataforma, de infraestrutura. Você vai se preocupar somente em utilizar o serviço. Exemplos disso, um webmail. O webmail é um bom exemplo aí de um software como serviço. Você somente utiliza o serviço para enviar e receber e-mail, porém, você não precisa gerenciar a infraestrutura, saber se está tendo erro, se está atualizado ou não os servidores. Esse é um exemplo de software como serviço. Outro exemplo, GitHub, trazendo mais para o nosso mundo. O GitHub é outra ferramenta ali de software como serviço. Mais um exemplo, Docker Hub. O Docker Hub você tem a opção de subir ali um registro local na sua máquina, né? Até fazendo um ponto aqui de decisão mesmo. Por exemplo, eu tenho que gerenciar meus containers, as imagens dos meus containers. Eu posso subir um registro local no ambiente, no EC2, por exemplo. Provavelmente o custo vai ser menor do que eu manter as minhas imagens lá no GitHub. Mas a questão se eu sobo um registro local no EC2, eu assumo a responsabilidade de manter aquele serviço no ar. E talvez ambientes onde o time de DevOps seja pequeno, é interessante você assumir essa responsabilidade.
Se aquele serviço ficar fora do ar, quanto que você vai impactar na empresa? Provavelmente nenhum container vai subir mais no seu ambiente. Então, se você mantém aquilo ali, você está assumindo aquela responsabilidade de manter o serviço também, monitorar, fazer atualizações, tudo. Agora, por outro lado, se você prefere pagar o Docker Hub, vai sair um custo um pouco maior, mas você não tem mais a preocupação de manter aquele serviço no ar, porque a responsabilidade é do Docker Hub. E talvez isso seja, por mais que ele tenha um custo maior, no final das contas vai se compensar mais. Por quê? Você vai com o registro seu para de funcionar. Se a empresa ficar 1 hora fora do ar, muito provável vai ter um prejuízo muito maior financeiramente do que pagar um Docker Hub. Então, sempre as empresas olham esse ponto também. Se eu perco aquele serviço onde eu estou gerenciando, a responsabilidade é minha, ele fica fora do ar, quanto de prejuízo que eu tenho com a minha empresa se ela ficar fora do ar durante 1 hora? Talvez eu tenha prejuízo de milhões. Então é melhor pagar um Docker Hub que sai ali $300, $400 e ter um ambiente garantido, o ambiente vai estar disponível, do que assumir a responsabilidade de manter aquele serviço no ar e se ele ficar fora do ar, eu vou dar um prejuízo maior para a empresa. Então é sempre essa analogia. Um outro exemplo aqui, que eu já vivenciei num cliente, onde ele tinha um Elasticsearch gerenciado em máquinas EC2. E foi feita a opção de um serviço de uma plataforma como serviço, no caso da AWS tem um serviço Open Source, onde você não vai gerenciar mais o serviço Elasticsearch a tão nível baixo, né? A AWS ele já oferece o serviço para você e você vai somente utilizar o serviço do Elasticsearch ali. Qualquer ventura que dê naquele serviço de instabilidade, a AWS é responsável por voltar para o ar. Você vai somente gerenciar ali o Open Source, os seus logs, seus dados ali para manter ele disponível. Ok? Então são exemplos onde você vai sempre equilibrar o custo que você tem de esforço de manter aquele serviço no ar versus o custo de contratar um serviço onde você vai somente utilizar. Muitas das vezes o custo de manter um serviço no ar é alto de pessoas, então é melhor você contratar um software como serviço onde você vai somente utilizar ali e não vai ter nenhuma preocupação com infraestrutura.